Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da Bíblia, hora da palavra, hora do conhecimento, hora da experiência com Deus através da sua palavra. É aqui que nós ouvimos a voz do Altíssimo, do soberano, do grande Deus. A última série, semana passada, as promessas, abraçou você. Você acredita nas promessas de Cristo para a sua vida? Pois bem, meu amigo, minha amiga, é muito bom, é inteligente, é sábio de nossa parte acreditarmos, abraçarmos as promessas de Cristo. Estamos aqui em uma nova série, e aí o que vem para nós? Especialmente ao estarmos vivendo esses dias difíceis, estes últimos dias, estamos vivendo o fim do tempo do fim. Já captou a mensagem, né? Temas proféticos, tempo profético. Vivemos dias de conspiração. Vivemos os momentos realmente onde o inimigo está tomando cada vez mais o controle da situação, dos acontecimentos. Você acredita que o poderoso Deus permite, dá um espaço, até deixa as coisas correrem sobre o controle não total, mas parcial do inimigo? Haveria conspiração para esses últimos dias? É uma palavra que muitas pessoas não gostam de falar, mas e aí? Pode o inimigo trabalhar o contexto, levando até conspiração para alcançar o seu objetivo? Então, o primeiro tema desta série especial, sinais do fim. Você usa óculos? Eu uso óculos. Eu busco usar óculos. Este aqui é o óculos físico. Porém, nós precisamos da lente. Nós precisamos do olhar além do que está diante de nós, o olhar profético, a compreensão. O Espírito Santo precisa vir sobre você e sobre mim para que nós recebamos o colírio, para enxergarmos a nossa condição e a condição profética em que nós estamos vivendo. Então vamos rapidamente aqui para a palavra de Deus. Esse nosso primeiro tema será uma visão panorâmica geral dos sinais, para depois entrarmos em alguns temas mais delicados. Mas Jurandir precisa falar sobre isso? Precisa, especialmente os adventistas do sétimo dia, que creem ser um movimento profético, a igreja da profecia, o remanescente de Deus, precisa se aprofundar mesmo nesse assunto. Vamos então, Lucas capítulo 21 e o verso 28. Jesus chega agora para os seus discípulos, os seus seguidores, e ele diz o seguinte: ora, ao começarem estas coisas a suceder. Que coisas? Muitas coisas. Mateus 24 é o capítulo clássico dos sinais do fim, dos acontecimentos, da parábola da figueira. E ele diz então: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A volta de Jesus, o glorioso momento, a redenção, está chegando realmente o fim. O fim, ele não será logo. Espera aí, como entender isso? Onde está? Vamos lá. São Lucas 21 e o verso 9. Nós vimos aqui que Jesus diz, mas que contradição, a redenção se aproxima. Aí ele vem no capítulo 21 e o verso 9, e depois de falar aqui sobre algumas coisas, sobre alguns acontecimentos, ele diz o seguinte, vamos ver o verso. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ele virá, mas ele não será logo.
já de imediato a isso. Bom, mas aqui então nós temos uma pergunta. Como entender isso e o contexto e o que Jesus está falando? Porque desde sempre essas coisas elas acontecem. O mundo está indo cada vez mais. Se a gente pegar mais próximo, desde o primeiro século, ele vai de mal a pior. Porém, entendamos que as coisas se evoluam, se intensificam, e aí então é importante nós entendermos algumas coisas. Que sinais realmente indicam o fim? Porque ele diz, ainda não será o fim. Não se assuste, leva isso numa boa. Em que sentido? No sentido de se assustar, mas não de se acomodar na vida cristã. Muitas pessoas cruzam os braços e esperam as coisas acontecer. Então agora eu quero te convidar para compreender um detalhe. Há alguns pregadores e importantes pregadores e pessoas simples que estão falando sobre o cerco de Jerusalém e como nós ligarmos o cerco de Jerusalém aos dias em que nós estamos vivendo. São Lucas capítulo 21 e o verso 20. Você viu que nós fomos para o 28, voltamos para o 9 e agora nós vamos para o versículo 20. Diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, olha bem, aqui é o cerco de Jerusalém, no ano 70, onde aconteceu a destruição. Sabei que está próximo a sua devastação. Jesus está falando daquele momento, daquele cumprimento literal profético, referindo-se a Jerusalém no ano 70. Agora então, o que Jesus está dizendo? Está falando para o cerco de Jerusalém. Como ligar o cerco de Jerusalém aos nossos dias? Aí o verso 21, ele segue agora Jesus e diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Ele está dizendo aqui, é hora de se retirar. É hora de se afastar de Jerusalém. Mas espera aí, vamos aqui. Como vamos entender isso aqui? Retirar-se de Jerusalém. Hoje nós poderíamos dizer retirar do mundo físico e do mundo espiritual, moral? Também? Vida no campo, uma vida mais tranquila, uma vida mais segura para os nossos filhos? Olhem muito bem aqui o que aconteceu. O povo de Israel, quando estava indo para Jerusalém, o povo estava se afastando do pecado, daquilo ou daquele lugar ou daquelas experiências que por muito tempo havia impedido o povo de Israel de ir para Canaã, de viver a vida que Deus queria. Porém, quando eles foram para Canaã, eles levaram o Egito com ele. Olha, não se esqueça, nós precisamos nos retirar literalmente, mas mais ainda espiritualmente, da cidade. Dessa pressão que nós vivemos hoje. Bom, vamos rapidamente aqui agora, eu quero te convidar para São Lucas 21, verso 25. Ele diz, haverá sinais no sol, na lua. Esse aqui é o contexto do início do tempo do fim. Não dá tempo, já tem 8, quase 9 minutos que eu estou falando, compartilhando. Nós estamos aqui estudando juntos a palavra de Deus. Mas o que acontece? Aqui é o início do tempo do fim. No verso 26, ele vem agora e ele fala então agora do fim do tempo do fim. Diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror. Não vamos falar sobre isso mais à frente, amanhã especialmente. E pela expectativa das coisas que virão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é com relação à volta de Jesus. O verso 31 diz o seguinte: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o quê? O reino dos céus. O verso 34 ele diz: acautelai-vos, não sobrecarregar o vosso coração. No verso 26 ele diz: vigiai, porque é a hora. Está chegando o tempo do fim. No verso 27 ele fala da volta de Jesus. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem dos céus com poder e grande glória. Ao começarem então essas coisas acontecerem, sabei que está próximo fim. Há muitas coisas aqui
Eu vou interromper. Amanhã a gente continua. Mas eu queria te convidar para um olhar especial para os sinais, os acontecimentos. Nós não podemos esquecer, quando estivermos cercados, como Jerusalém, dos sinais, dos acontecimentos, é importante nós atentarmos para uma coisa. É hora de nós nos desligarmos deste mundo. É hora de nos retirarmos deste mundo e retirar o mundo de nós, porque Jesus está voltando. Vamos orar? Senhor bom Deus, abra o nosso entendimento para os sinais do fim. Sabemos que está cada vez mais perto e nós precisamos enxergar. No nome de Jesus. Amém. O assunto é importante, urgente. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.